Reprovação escolar, renúncia à educação. Esse é um dos livros que eu mais gosto, dos que eu escrevi. Me deu muito prazer, muita alegria fazer a pesquisa. E foi dos que eu mais aprendi a respeito da escola e sobre educação ao fazer a pesquisa. A minha preocupação é o seguinte: por quê? Sendo a reprovação uma coisa tão absurda, os professores continuam querendo reprovar, continuam sendo contra a eliminação da reprovação na escola. E vejam, são bons professores, quer dizer que é qualquer professor, que é professor autoritário, não. Os bons professores mesmos são contra tirar a reprovação na escola. São poucos os que concordam com a retirada da reprovação. Mas a reprovação é estúpida, diz o nosso grande educador, um dos maiores do Brasil, junto com o Paulo Freire, que foi Anísio Teixeira. E ela é estúpida por quê? Porque ela não tem razão. Se você renuncia a uma educação tradicionalista, vencida, que não tem sentido, e pensa que a educação é simplesmente passar conhecimento, eu falo e o outro aprende, você tem que adotar uma educação no sentido científico. A educação enquanto apropriação pelo educando da cultura inteira, não só conhecimentos. Conhecimentos, valores, ciência, filosofia, arte, apropriação da cultura. Veja, alguém se apropria da cultura. Não é que alguém enfia a cultura no outro, como a educação bancária criticada pelo Paulo Freire. É alguém que se apropria da cultura. Então, para a pessoa se apropriar, para ela verdadeiramente aprender, seja ela criança, seja ela adulto, ela precisa querer fazer isso. Senão, não há educação. Adulto geralmente quer, porque já tem a personalidade formada e assim por diante. Criança, é muito difícil levá-lo a querer aprender. Mas é preciso. Se você não faz com que a criança queira aprender, se você não tem conhecimentos, técnicas, empatia, afeto, você não leva a criança a querer aprender. Então, a educação é o diálogo. O professor trabalha ao propiciar condições para que o aluno aprenda, se aproprie de conhecimentos, de valores, etc. Mas o aluno também trabalha ao apropriar-se, ao fazer-se sujeito. Então, este é o grande problema na educação. Se você simplesmente pune o aluno, você está contra ele. Não tem cabimento. A avaliação tem que ser alguma coisa para ver em que medida o processo está tendo sucesso, para corrigi-lo, para fazer o melhor. E não simplesmente para jogar a culpa no educando e tirar a culpa da escola, do Estado, do professor, etc. Não. O educando tem que aprender. Se ele não aprendeu, não quer dizer que é porque ele não quis. E se ele não quer, é problema da própria escola, que não o fez querer aprender. Então, neste sentido, reprovação é um absurdo, não tem cabimento. A verdadeira educação se faz no diálogo, estimulando, fazendo crescer no educando a vontade de aprender. Então, a escola verdadeira, ela não assume que é o aluno que tem que se virar para aprender, certo? Pois bem, tem toda uma fundamentação teórica que eu trabalho no livro. Eu procuro demonstrar por que é absurdo, procuro utilizar todas as ferramentas da ciência, da filosofia, da arte, todas as ciências que informam e que demonstraram há mais de 100 anos que reprovação é um absurdo. Os grandes educadores, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Vygotsky, Makarenko, Pistrak, todos os grandes educadores. E é interessante, o professor ele não aprende a reprovar no curso de pedagogia, na sua formação. Ele nunca viu um autor decente ser favorável à reprovação. No entanto, ele vem e reprova. É isso que eu ficava indignado. Essa pesquisa foi linda, porque nós descobrimos, e a tese que nós defendemos no livro é o seguinte, que ninguém aprende a reprovar pela razão. Por isso que tem muita gente inteligente, muita gente culta, muitos bons professores que ainda acham que é bom reprovar. A gente aprende a reprovar quando ainda é criança, no momento que foi reprovado. Então, este livro, que inclusive tem um prefácio do Miguel Arroyo, que achou emocionante o livro, este livro procura mostrar, fazer com a vivência,
como se constrói na pessoa essa coisa negativa de ser antivida, de ser contra o diálogo, de fazer vicejar a reprovação. Então, o grande problema, como se deixa de ser reprovador? Eu confesso, eu fui reprovador. E não aprendi simplesmente pela razão, não. Foi pela reflexão, mas simplesmente também pelo sentimento. Se a gente aprende a reprovar pelo sentimento, pelas nossas outras potencialidades humanas, é por aí também que precisa. O professor precisa de afeto, precisa de consideração das políticas educacionais, precisa uma relação entre professores, educandos, pais, escola, política educacional, para que a escola seja suficientemente eficiente para que o aluno aprenda. Se ele aprende, não precisa reprovar. É esse o recado. O papel da escola é ensinar. Não ensinou, vamos ver o que está errado. Mas não vamos esperar chegar no fim do ano para ver o que está errado. Vamos ver permanentemente, de tal forma que ninguém precise ser reprovado. Este é o recado que eu dou neste livro, e eu espero que os professores, as professoras e todos aqueles que gostam de educação gostem também desse livro. Um abraço.